Ok, penso que está a começar. Por isso vamos então ver, acho que vamos fazer assim, ok? Vamos então ver como é que estas inferências analíticas podem ser feitas apenas com as regras da lógica, neste caso do sistema de dedução natural, desde que sejam acompanhadas de axiomas que representem o mundo dos blocos, por isso o mundo de Tarski. Depois vamos fazer algumas considerações sobre consistência e completude do sistema de dedução natural que acabámos de enunciar na última aula. Por isso, os primeiros axiomas, eh, vamos chamar-lhe, digamos, o domínio de Tarski, ok? Tem um conjunto de, tem um alfabeto, ok? Uma assinatura. E essa assinatura tem símbolos funcionais e símbolos predicativos. Ok, os símbolos funcionais, ok, correspondem a constantes, nomeadamente os nomes que se podem dar a blocos, vão de A até F, e por conseguinte os símbolos são apenas estas, ou seja, não há funções na linguagem que temos usado no Tarsi. Podia haver funções como o bloco que está mais à direita ou o bloco que está mais à esquerda, essas são funções, porque em princípio, dentro de cada linha, aliás, porque dentro de cada linha só pode haver um bloco mais à esquerda ou um bloco mais à direita, mas no caso do Tarski nós não vamos entrar por aí, por isso não vamos poder representar esse tipo de informação. Aliás, podemos representar esse tipo de informação, mas através de quantificação. Depois temos símbolos de predicados que correspondem, além do predicado sem argumentos, como é a contradição, temos símbolos predicativos unários, por isso aplicam propriedades a determinados objetos, ok? E esses símbolos representam as propriedades que se podem representar, são o tamanho e o tipo de blocos, ok? Não há coisas como cores, ou peso, ou qualquer coisa assim de género, estas são as únicas que podemos representar. E as possibilidades são, no caso do tipo de blocos, são cubos, tetraedros ou dodecaedros. No caso dos tamanhos, são pequenos, médios ou grandes. Depois há predicados binários que relacionam objetos, dois objetos, que além do predicado de igualdade, há relações de tamanho, comparações de tamanho, de tipo e de posição entre blocos. Nomeadamente, se um bloco é maior ou mais pequeno que outro, ou do mesmo tamanho. No caso da relação de tipo, são da mesma forma ou não são da mesma forma. Também podíamos ter mais faces ou tem menos faces. No caso do tetraedro, nesse caso seria menor que o cubo e menor que o dodecaedro, porque o tetraedro só tem 4 faces, o cubo tem 6 e o dodecaedro tem 12, mas não vamos também usar esse tipo de informação. Por outro lado, do ponto de vista da posição, um bloco pode estar atrás, à frente, na mesma linha, à direita, à esquerda, enfim, aquelas valores que vocês conhecem, e também pode estar adjoints, ou seja, estão em duas casas que têm uma aresta em comum, por isso estão um perto do outro e não podem estar propriamente perto do outro, quer dizer que estão em duas casas que têm uma aresta comum e não apenas um vértice, ou seja, não podem estar perto em diagonal. Finalmente, há um predicado ternário, que é o facto dos três blocos estarem alinhados, que é o between. Okay? Bom, vocês já conhecem o significado e a semântica que é atribuída a cada um destes predicados. Por isso vamos então ver quais são como é que nós definimos essa semântica em termos de axiomas. E podemos começar com os axiomas de forma. O que é que podemos dizer sobre as formas de um ou dois objetos? Bom, em primeiro lugar, há um axioma de exclusividade. Há axiomas de exclusividade, ou seja, um objeto não pode ter mais do que uma forma. E, por conseguinte, podemos representar essa informação dizendo que é falso que exista um objeto que seja simultaneamente um cubo e um tetraedro. Por isso, nenhum objeto pode ser um cubo e um tetraedro simultaneamente, nem um tetraedro nem um dodecaedro, nem um dodecaedro e um cubo. Por isso, as três formas são exclusivas. Por outro lado, existe um axioma de exaustividade, ou seja, qualquer bloco tem que ter uma destas três formas. Okay? E, por conseguinte, qualquer que seja o objeto, ou é um tetraedro, ou é um dodecaedro, ou é um cubo. No mundo dos blocos, não há outros objetos que não estes. Okay?
Existe no Tarski um predicado que é o same shape, que é o único predicado que relaciona as formas de dois objetos, okay? E que, à partida, é definido na base destes predicados unários. Concretamente, quando é que nós podemos dizer que dois blocos são têm a mesma forma? Okay? Qualquer que seja o objeto, ou quaisquer que sejam os dois objetos distintos, em princípio não, quaisquer que sejam dois objetos, não têm que ser distintos, se ambos forem tetraedros são da mesma forma, se ambos forem cubos são da mesma forma e se ambos forem dodecaedros são da mesma forma. Por isso, se nós soubermos da forma de dois objetos, podemos definir se eles têm ou não, podemos verificar se eles têm ou não têm a mesma forma. Por isso, isto introduz, digamos, o same shape, a mesma forma. O que é que nós podemos retirar do facto de saber que eles têm a mesma forma? Bom, chamemos-lhe eliminação do same shape. Podemos dizer que quaisquer que sejam objetos, se eles tiverem a mesma forma, então se um for um tetraedro, o outro também tem que ser um tetraedro. E da mesma maneira, se um for um cubo, também, o outro tem que ser um cubo. Se um for um dodecaedro, o outro tem que ser um dodecaedro. Há várias maneiras de representar isto. Nós podemos dizer que se eles tiverem a mesma forma, então ou ambos são tetraedros, ou ambos são cubos, ou ambos são dodecaedros. Seria uma fórmula que será equivalente a esta, como podem verificar. Finalmente, existe, no facto de serem da mesma forma, existe uma relação de equivalência, ou seja, a propriedade de terem a mesma forma é reflexiva, simétrica e transitiva, por conseguinte, nós podemos dizer que ela é reflexiva porque qualquer objeto tem a mesma forma de si próprio, é simétrica porque se um objeto tem a mesma forma do outro, o outro tem a mesma forma do primeiro, e é transitiva porque se um objeto tiver a mesma forma do segundo e um segundo tiver a mesma forma do terceiro, então o primeiro tem a mesma forma do terceiro. Okay? Isto, basicamente, é tudo o que nós podemos dizer sobre as formas. Sobre os tamanhos, há axiomas semelhantes, embora haja mais alguns. Em particular, existe a mesma exclusividade, não há objetos com dois tamanhos diferentes, por isso qualquer que seja o objeto, é impossível que exista um objeto que tenha o mesmo, seja também pequeno e médio, ou se quiserem, qualquer que seja o objeto, é falso que ele possa ser simultaneamente um pequeno e médio, ou pequeno e grande, ou médio e grande. Por isso, não pode haver um objeto com dois tamanhos diferentes. E exaustividade, qualquer objeto tem que ter um desses tamanhos. Ou seja, qualquer objeto ou é pequeno, ou é grande, ou é médio. Estão-me a ouvir bem? Estou a ouvir aqui um ruído. Espero que estejam. Estamos a ouvir. Ok. Finalmente, o predicado same size tem a mesma forma do same type, no caso tem as mesmas propriedades do same type no tipo para os tipos. E por conseguinte podemos dizer que se nós soubermos que dois objetos têm a mesma forma, por isso que são ambos pequenos, ou ambos médios, ou ambos grandes, eles têm a mesma forma. E, inversamente, se soubermos que eles têm o mesmo tamanho, então são ambos pequenos, ou aliás, se um for pequeno, o outro também é, se um for médio, o outro também é, se um for grande, o outro também é. Também o same shape tem as mesmas propriedades de equivalência, por isso reflexiva, simétrica e transitiva. Por isso, se um objeto tem o mesmo tamanho de si próprio, se um objeto tem o tamanho do segundo, o segundo também tem que ter o tamanho do primeiro, e se o primeiro tiver o mesmo tamanho do segundo e o segundo o mesmo tamanho do terceiro, então o primeiro também tem o mesmo tamanho do terceiro. No caso dos tamanhos, existem já predicados de ordem, no sentido que os tamanhos não são todos, têm uma relação de ordem entre si, e por conseguinte existe um predicado, aliás dois predicados, nomeadamente o larger e o smaller, que são opostos. Por conseguinte, como é que eu defino que dois objetos são um maior que o outro? Bom, se o primeiro for médio e o segundo for pequeno, então o primeiro é maior que o segundo. Se o primeiro for grande e o segundo for pequeno, o primeiro também é maior que o segundo. Se o primeiro for grande e o segundo for médio, então o primeiro é maior que o segundo. São as três situações em que podemos distinguir o tamanho e podemos dizer que um objeto é maior que o outro. Por isso eles não podem ter a mesma forma, se tivessem a mesma forma seriam de same size, e terão que ter esta relação. Ao mesmo tempo, se nós soubermos que um objeto é maior que o outro,
podemos concluir várias coisas, nomeadamente, esta está de uma forma diferente do anterior, mas se x for maior que y, então das duas, três, não é? Ou o primeiro é grande e o segundo é médio, ou o primeiro é grande e o segundo é pequeno, ou o primeiro é médio e o segundo é pequeno. Okay? São as três situações em que são as três, digamos, situações que nós podemos concluir a partir do conhecimento que um objeto é maior que o outro. Existe tudo o que nós dissemos para o maior pode ser dito para o menor, tendo em atenção que se um objeto for maior que o outro, então isto é equivalente a dizer que o outro é mais pequeno que o primeiro. Okay? Por isso, basicamente, com esta equivalência, nós podemos concluir a mesma coisa, digamos, que concluímos para o larger, concluímos para o smaller, trocando o x e o y. Bom, isto é em relação a tamanhos. Em relação à posição, temos duas relações de equivalência, que são estar na mesma linha e estar na mesma coluna, e por conseguinte estas relações têm a propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Nomeadamente, um objeto está na mesma linha de si próprio, um objeto está na mesma coluna do outro, então o outro está na mesma coluna do primeiro, e se um objeto estiver na coluna do segundo e o segundo tiver, desculpem, linha neste caso, estiver na mesma linha do terceiro, então o primeiro está na mesma linha do terceiro. E a mesma coisa para a coluna. Okay? Se eles gozam da propriedade transitiva, das propriedades de equivalência, por isso reflexiva, simétrica e transitiva, e há que garantir, um axioma também que é importante, que é dois objetos distintos não podem estar na mesma posição, e por conseguinte temos que dizer que sabemos que quaisquer que sejam dois objetos, okay? Se eles estiverem na mesma linha e estiverem na mesma coluna, então eles têm que ser o mesmo objeto. Ou vice-versa, se eles forem o mesmo objeto, então estão na mesma linha e na mesma coluna, por conseguinte o sinal que há aqui, o operador é de equivalência, por isso a implicação é nos dois sentidos. Que há mais para dizer sobre a posição. Temos também propriedades de estar à frente, atrás e na mesma linha, semelhantes às do tamanho. Concretamente, são exclusivas, por isso, dois objetos ou estão um atrás do outro, ok? Ou se quiserem, no caso de exclusividade, é impossível que dois objetos, okay, estejam um atrás do outro e estejam na mesma coluna, que estejam um atrás do outro e estejam um à frente do outro, o mesmo à frente do outro, por isso não podem estar simultaneamente atrás e à frente um do outro, e estar na mesma linha, não é possível estar na mesma linha e estar à frente um do outro, ok? Por isso, os predicados são exclusivos entre dois objetos, tendo em atenção a ordem, por isso o primeiro é o x, o segundo é o y, não podem estar simultaneamente um à frente do outro, atrás do outro ou na mesma linha. Em relação à exclusividade, temos que dizer que quaisquer que sejam dois objetos, ou estão um à frente do outro, ou está atrás, ou está na mesma linha. Ou seja, qualquer que sejam dois objetos, ou o primeiro está atrás do segundo, ou o primeiro está na mesma linha do segundo, ou o primeiro está à frente do segundo. Por isso, aqui não há alternativas. Em relação ao back-off, é exatamente igual ao front-off. Aliás, o back-off tem a propriedade transitiva, não tem a propriedade, por isso, back-off atrás de não é uma relação de equivalência, porque não goza nem das propriedades simétrica nem da propriedade transitiva. Goza, no entanto, da propriedade, da simétrica nem da reflexiva. Goza da propriedade transitiva no sentido que se o primeiro estiver atrás do segundo e o segundo estiver atrás do terceiro, então o primeiro está atrás do terceiro. O que é que sabemos mais? Front-off, estar à frente, é o contrário de estar atrás, como dizia a outra, e por conseguinte existe esta equivalência entre dois objetos que estejam, se o primeiro está à frente do segundo, isso é a mesma coisa que dizer que o segundo está atrás do primeiro. E por conseguinte, em princípio aqui há predicados redundantes, porque se eu sei que o front é o contrário de estar atrás, eventualmente alguns destes axiomas podiam-se obter com esta equivalência. O que é que há mais? Isto por conseguinte, atrás e à frente, agora temos à esquerda e à direita, que é exatamente a mesma coisa, à esquerda e à direita na mesma coluna, por isso estes são predicados exclusivos, por isso dois objetos
não podem estar simultaneamente à esquerda e na mesma coluna, à esquerda e à direita, e na mesma coluna e à direita. Mas tem que estar numa dessas situações, por conseguinte, existe exaustividade no sentido de quaisquer que sejam dois objetos, ou estão o primeiro está à esquerda do segundo, ou está na mesma coluna, ou está à direita. Left-off, tal como os predicados de tabaco, gozam da propriedade transitiva, por isso não é reflexivo. Um objeto não está à esquerda de si próprio, não é simétrico. Se um objeto está à esquerda do segundo, o segundo não está à esquerda do primeiro. Quanto muito é a propriedade, existe a propriedade, de facto existe a propriedade antirreflexiva, ou seja, se o primeiro está à esquerda do segundo, o segundo não está à esquerda do primeiro. Mas, do ponto de vista do que nos interessa aqui representar, existe a propriedade transitiva, no sentido que diz que se o primeiro estiver à esquerda do segundo, e se o segundo estiver à esquerda de um terceiro, então o primeiro está à esquerda do terceiro. O predicado right-off é equivalente ao predicado left-off com os argumentos trocados, por isso, se um objeto está à esquerda, então o outro está à direita. Okay? E daqui se pode concluir, inclusive, a propriedade antissimétrica. O que há mais? Ok. Os predicados. Há dois predicados que têm uma representação que não é fácil de representar, digamos, apenas com a informação que nós temos. Nomeadamente, como é que nós dizemos que um objeto está ao mesmo, ao lado do outro? Okay? Temos que dizer que um objeto ou está na mesma linha, dois objetos são comuns, são adjoint, são juntos, se estiverem na mesma linha, se estiverem na mesma coluna, não sendo na mesma casa, obviamente, mas depois está um pormenor adicional que é a diferença de linhas ou a diferença de colunas tem que ser exatamente tem que ser a coluna mesmo ao lado. E esta noção de contar as linhas ou contar as colunas exige uma representação que nós não vamos representar explicitamente, mas que no caso do Tarski, no caso do programa Tarski, ele tem essa representação interna e vocês podem perguntar se um objeto, podem pôr dois objetos um ao lado do outro, podem perguntar se ele está junto, se estão juntos, e o sistema consegue dizer se sim ou se não, porque ele internamente tem essa representação dos números inteiros. Ok? De qualquer maneira, podemos fazer algumas coisas com eles, nomeadamente, dois blocos estão juntos um no outro, e aqui temos que representar os tais números inteiros, se a linha do primeiro é igual à linha do segundo, enfim, aqui podia-se representar por estarem na mesma linha, neste caso, estarem na mesma linha, e a coluna de um é igual à coluna do outro mais um, e aqui é a parte inteira que temos que ter, a representação, nós temos que saber que a diferença entre as duas colunas tem que ser exatamente 1. Ou estão na mesma linha e é ao contrário, por isso é um que está à direita, o outro está à esquerda. Isto é mais do que estar à direita ou mais que estar à esquerda, porque está exatamente, ou imediatamente, isto no fundo seria o predicado imediatamente à esquerda, o outro seria o predicado imediatamente à direita, ou, no caso de estar na mesma coluna, ou no caso de estar na mesma coluna, ok? Um estaria imediatamente à frente e outro estaria imediatamente atrás. Okay? Por isso, esta noção de estar imediatamente à frente só se pode representar com a noção, com a informação sobre o número da coluna, ou sobre a diferença entre o número de colunas ou a diferença entre o número de linhas, e por isso temos que ter, de alguma forma, alguma aritmética incluída aqui nas definições. Bom, e a mesma coisa para o between, ok? Por isso, de alguma forma, embora nós não usamos isso explicitamente, teremos a constante funcional 1, ou seja, temos que representar o número 1 e temos que representar o símbolo funcional row e coluna, saber qual é o número da linha e qual é o número da coluna, e o símbolo funcional da soma, ou seja, temos que saber somar 1. Okay? Por isso, de alguma forma, a formalização do Tarski dentro daquele programa Tarski, do programa Tarski que nós usamos nas aulas, tem estes símbolos adicionais que nós não estamos a considerar na primeira parte. Okay? Bom, e além de mais, depois, uma vez fazendo a soma, temos que saber que as propriedades da soma, nomeadamente transitiva, que é, enfim, as propriedades da soma
a soma de a soma do número mais o sucessor do número é o sucessor da soma dos dois números, enfim. Há essas propriedades que estão axiomatizadas. Ok. Bom, uma vez feito estas, usando uma vez estes predicados definidos, nós podemos obter algumas consequências analíticas, não apenas das premissas, tal como nos são apresentadas, mas também da informação que temos sobre o domínio da forma dos axiomas que acabamos de ver. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Se o A é maior que o B e se o B é médio, o que é que nós podemos concluir aqui? Bom, do ponto de vista lógico, se não soubéssemos nada sobre o mundo do Tarski, nós sabemos que A e B têm o predicado L, B tem a propriedade M, mas de L e M não podemos concluir coisa nenhuma. E, no entanto, se o A é maior que o B e se o B é médio, temos que concluir que o A é grande. Ok? Por outro lado, se A é um tetraedro e B é um cubo, o que é que nós podemos concluir daqui? Bom, o facto de ser um T e o outro ter a propriedade de C, logicamente não nos diz nada, mas sabendo que a propriedade T quer dizer ser um tetraedro e a propriedade C quer dizer ser um cubo, nós podemos concluir, por exemplo, que eles não têm a mesma forma, ou podemos concluir que são diferentes. Do facto de A ser maior que o B e do B ser maior que o C, enfim, é natural que concluímos pela propriedade transitiva que o A é maior que o C, ok? Ou se quisermos, que A é grande, é mais interessante, ok? Podemos concluir esta noção, ok? Porque só há três formas, se o A é maior que o B e o B é maior que o C, então A é grande, o B é médio e o C é pequeno, ok? Podemos concluir não só que o A é grande, como o B é médio e eventualmente que o C seja pequeno. Por outro lado, se dois objetos estão um ao lado do outro, ok? E se um está à esquerda do outro, ok? Nós podemos concluir que eles estão na mesma linha. Okay? Se não estão na mesma coluna, se estivessem podiam estar na mesma coluna, aliás, podiam estar na mesma coluna, se fossem juntos, se estivessem juntos, mas nessa altura um estaria à frente ou atrás do outro, não à esquerda. Podemos concluir também que se um objeto está entre dois e esse objeto está à esquerda do primeiro, ou do segundo, aliás, ele também tem que estar à esquerda, está à direita do terceiro. Ok? Ok? Algumas destas situações podem-se ver, digamos, vamos fazer estas demonstrações, ou seja, vamos tirar estas conclusões, logicamente, acrescentando, se necessário, os axiomas para representar o domínio. Ok? Vamos provar, por exemplo, que se A for maior que B e se B for médio, então A é grande. O que é que temos que concluir daqui? O que é que precisamos daqui? Por conseguinte, podemos podemos concluir a mesma esta fórmula. Se A for maior que B e B for médio, então A é grande. Okay? Por isso, isto basicamente corresponde à equivalência entre a implicação material e a dedução, e a inferência, por isso a dedução lógica. Bom, então se queremos provar esta fórmula, ok? Temos que pôr a premissa, ok? Temos que assumir a premissa e vamos concluir a conclusão, que A é grande. Como é que nós podemos concluir que A é grande? Bom, a partir da situação que A é maior que B, ok? E qualquer coisa, podemos retirar apenas a primeira parte por eliminação da conjunção. Depois, esta parte aqui é mais complicada, por instanciação de uma regra que temos a dizer que se ele é maior, se A é maior que o B, qualquer que seja o x e o y, qualquer que seja o x e qualquer que seja o y, aliás, se o x é maior que o y, então temos estas três situações. Ou o x é grande e o y é pequeno, ou um é médio e outro é pequeno, ou um é grande e outro é pequeno. Okay? Esta fórmula eu não a represento aqui porque é mais, não cabe, ok? Mas corresponde basicamente a eliminar
a quantificação universal no predicado que fala da exaustividade destas relações e a eliminação depois, sabendo que um é maior que o outro, então uma destas condições se verifica. Okay? Eu não vou pôr estas duas fórmulas aqui porque não cabe, ok? Mas é fácil de ver que uma destas situações acontece, ok? E agora, o que é que podemos ver? Bom, vamos ver os três casos. No fundo, há três casos possíveis: ou o A é grande e o B é médio, ou o A é médio e o B é pequeno, ou o A é grande e o B é pequeno. Bom, mas sabemos também que o B é médio, ok? Por isso, o que é que podemos concluir? Primeiro, se a primeira situação for verdadeira, large A e médio B, ok? O que é que podemos concluir daqui? Podemos concluir que o A é grande, como queremos, aliás, concluir, ok? Se usarmos esta primeira forma, concluímos que o A é grande. Se usarmos esta segunda, já não poderíamos concluir diretamente que o A é grande, mas podíamos verificar que esta fórmula é contraditória com esta. Ou seja, medium A e small b é contraditório porque, se isto fosse verdade, então o B era pequeno. Se o B fosse pequeno, e existe, se o B é pequeno por... aliás, o B é pequeno e o A seria médio, aqui está engatado, ok? Mas, desculpa, está certo como estou a dizer. Se esta hipótese fosse verdadeira, ok? Então, por um lado, o B era pequeno, mas por outro lado, o B era médio por causa da primeira, ok? E por conseguinte, nesta situação, existia um objeto que seria simultaneamente pequeno e médio. Bom, isso por introdução do existencial nestas duas fórmulas e mais a conjunção. Uma vez feito isto é contraditório com o axioma que diz que não existe nenhum objeto que seja simultaneamente pequeno e médio. Por conseguinte, este terceiro caso é contraditório, e se é contraditório, nós podemos concluir o que quisermos, nomeadamente que o A é grande. No terceiro caso, já concluímos que o A é grande, porque explicitamente podemos dizer que o A é grande, e por conseguinte, destes três casos, em todos eles conseguimos concluir que o A é grande, duas vezes porque o dizemos, a terceira porque é contraditório, por conseguinte este cenário não existe, se quisermos, ok? E se não existe, nós podemos concluir que ele é grande, e por conseguinte, nos três casos nós podemos concluir que A é grande por eliminação da disjunção 3, eliminação da disjunção 3, nos casos 4 a 5, 6 a 10, aliás 6 a 11 e 12 a 13. Okay? Por isso já vimos que, já estamos a ver que eu pus aqui várias coisas em vermelho porque estão omissas, mas teriam que ser completadas, mas a estrutura da dedução ou da demonstração era esta, e já vemos que mesmo coisas tão simples como estas demoram algum tempo. Desta informação tão óbvia como esta, é bastante penoso descobrir aquilo que nós, digamos, conseguimos concluir imediatamente na nossa cabeça. Mas, de qualquer maneira, a partir desta altura, nós podemos concluir, logicamente, que introduzindo estes axiomas que aqui estão a ser referidos, desta informação nós podemos concluir esta e, por conseguinte, podemos concluir a implicação, ou podemos concluir que destas duas premissas podemos concluir a terceira, a conclusão. Ok? Por isso não vamos fazer mais demonstrações destas, porque, enfim, como já estão a ver, são longas, exigem usar eventualmente axiomas compridos, mas acho que é mais ou menos óbvio que se conseguem fazer. Uma situação também que é importante é ver a questão a ordem dos quantificadores. Já abordámos isto, mas de qualquer maneira vamos abordar mais uma vez. Por isso, se existe um objeto que está numa relação, para o qual todos os objetos têm uma relação φ, então, qualquer que seja o objeto, existe um outro nos quais ele tem essa relação x. Okay? Nós falámos isto normalmente o representante, o exemplo desta situação é se todas as pessoas gostam de um Deus, aliás, se existe um Deus de que todas as pessoas adoram, então todas as pessoas adoram um Deus, okay? Mesmo que ele seja diferente, e ao contrário isso não é verdade. Mas podemos
ilustrar, digamos, esta situação no mundo dos blocos, dizendo que se existe um bloco junto a todos os blocos, então todos os blocos têm um bloco junto deles. Okay? Bom, como é que fazemos isso? Vamos assumir este predicado inicial. Existe um x, tal que qualquer que seja y, o x está ao lado do y. Ok? Como é que nós vamos provar que todo o x existe um y? Bom, vamos assumir então que este objeto, que nós sabemos que está ao lado de todos, tem um nome. À partida não há nome nenhum ocupado, por isso podemos dar-lhe um nome arbitrário. Vamos dar-lhe o nome A. E por isso esse objeto é tal que todo o y está ao lado dele. E agora temos que simplesmente tentar obter uma fórmula universal, arbitrando um objeto B, tem que ser diferente do A. Okay? Esse objeto B está ao lado do A, porque é universal. Okay? E agora, sabendo isso, nós podemos dizer que se existe um objeto ao lado do B, então existe um Y que está ao lado do B. Okay? Nesta forma, agora, dado um B, nós provamos uma fórmula para este B em particular, mas como este B foi escolhido arbitrariamente, nós podemos dizer que isto é válido para todo o B, ou para todo o objeto. E, por conseguinte, podemos concluir que existe, qualquer que seja o X, que terá as vezes deste B, existe um Y que tem esta forma. Okay? Uma vez obtida esta forma já não contém o nome A, que foi usado para o existencial, e por conseguinte, se já não contém o nome A, esta fórmula é válida independentemente do nome que eu dei ao tal objeto que está ao lado de todos os outros. E por conseguinte, posso retirá-la desta hipótese e obtenho finalmente a fórmula que quer, que é qualquer que seja x, existe um y, adjoins yx. Okay? E por conseguinte isto será a eliminação deste existencial de 2 até 6. Okay? E nesta pequena demonstração temos as 3 operações sobre quantificadores. Eliminação do universal, introdução do universal, introdução do existencial, eliminação do existencial. E vocês podem perguntar, mas será que existe um objeto que pode estar ao lado de todos os outros? E aqui levanta-se aquela questão que é, bom, então se um objeto está ao lado de todos os outros, então ele tem que estar ao lado de si próprio. Ok? Bom, isso não é verdade. Ou seja, esta conclusão não é uma conclusão que seja verdadeira no mundo do Tarski. Ok? Não há um objeto, não há um bloco, neste caso, junto a todos os blocos. Mas isto não é um problema desta demonstração, isto é um problema desta premissa inicial. Esta premissa que diz que existe um objeto que está ao lado de todos os outros, de todos, ok? Na realidade, nós para fazermos esta demonstração devíamos dizer que existe um objeto que está ao lado de todos os outros. E falta-nos aqui o x diferente do y. Okay? De qualquer maneira, a fórmula, aliás, a estrutura da demonstração está correta e esta estrutura seria exatamente, poderia ser usada sem qualquer problema, se em vez de estar ao lado um do outro, adjoint, se tivéssemos um predicado chamado near, em que esse near correspondia a 2 objetos que estão ao pé um do outro, ou quando eles são juntos, ou quando eles são o mesmo. Okay? E nessa altura já podemos fazer a demonstração de que se existe um objeto ao pé de todos os outros, ao pé de todos, incluindo ele próprio, então qualquer objeto tem um outro, ou ele próprio, ao pé de si. E por isso este predicado, a mesma demonstração anterior, com o predicado near, já te faria sentido. Okay? Exatamente a mesma demonstração. Faria sentido, por conseguinte a conclusão era logicamente válida, e este argumento é sólido porque se a premissa for verdadeira, quando a premissa é verdadeira, aliás, a conclusão também é verdadeira e há situações em que a premissa pode ser verdadeira. O que é que podemos dizer mais? O oposto não é verdade. Ou seja, se todo objeto tem um objeto ao seu lado, não é verdade que existe um objeto ao lado de todos. Okay? Neste caso, podemos considerar o near mesmo.
Se todo objeto se qualquer objeto num determinado mundo tem qualquer que seja o objeto, e existe um que está ao seu lado, está perto, aliás, não é verdade que exista um objeto que esteja perto de todos os outros. Ok? Por isso, vamos usar o predicado near e vamos fazer uma demonstração do que não devíamos demonstrar. Ok? Por isso, se existe um objeto, aliás, se todos os objetos têm um objeto ao pé de si, ok? Será que nós podemos concluir que existe um objeto ao lado de perto de todos os outros? Ok? Vamos tentar fazer esta demonstração. Ok? Pegamos nesta forma e dizemos que está aqui um quantificador existencial, por isso vamos dar um nome a este quantificador, a este objeto. Vamos chamar-lhe A. Ok? Bom, se chamamos este objeto A, então agora podemos dizer que qualquer que seja o objeto, se existe um objeto que tem esta propriedade, então existe um objeto, neste caso A, que tem esta propriedade. Okay? E como nesta fórmula o A já não aparece, nós podemos eliminar podemos retirar esta fórmula da hipótese e autonomizá-la, ok? Desta forma. E por conseguinte conseguimos provar aquilo que à partida não seria demonstrável, ou seja, se todo o objeto tem um outro ao pé de si, não é verdade que exista um objeto ao pé de todos. Porquê? Bom, podem imaginar dois pares, ok? O A está ao lado, está perto do B, o C está perto do D, mas não existe nenhum que esteja perto de todos. E por conseguinte, esta demonstração está errada. Okay? O que é que está errado nesta demonstração? Bom, o que está errado nesta demonstração é a forma como nós a montamos. Ou seja, nós só podemos concluir, podemos chamar um objeto com um nome, se esse objeto for instanciado existencialmente no princípio da fórmula, não no fim. Porque o que nós estamos aqui a dizer é que para todo objeto existe um outro. Mas se todo objeto existe um outro, não quer dizer que exista sempre o mesmo para todos os objetos. E por conseguinte, para fazermos isto, okay, só podemos dar um nome de uma variável existencialmente quantificada se o quantificador existencial fosse a primeira fórmula, o primeiro quantificador que aparece e a ordem dos quantificadores não é arbitrária. Okay? E por conseguinte, esta fórmula aqui, que nós estamos aqui, de alguma forma, a substituir o existe pela variável A, esta fórmula não é a fórmula mais externa. A fórmula mais externa é qualquer que seja o x, então existe um y. Ok? Por isso isto é um erro que se pode cometer facilmente e esse erro conduz, obviamente, a deduções e a demonstrações erradas e a conclusões falsas. Ok? O que é que podemos dizer mais? Vamos fazer aqui também uma demonstração interessante, agora já não é no mundo dos blocos, mas que diz o seguinte. Aliás, este paradoxo, propriamente dito, tem uma história interessante que deu cabo, digamos, da teoria dos conjuntos, da forma como estava a ser formulada no fim do século XIX, princípio do século XX, okay? Em que basicamente nós definimos um conjunto dentro de qualquer conjunto, podíamos definir um conjunto por uma propriedade. Por isso, se nós tivéssemos a propriedade de cor vermelha, podemos definir um conjunto de todos os elementos que têm a cor vermelha. E agora a questão é que propriedades é que podiam ser usadas para definir conjuntos. À partida, inicialmente pensava-se que qualquer propriedade era possível, mas havia propriedades que davam paradoxos, okay? Que davam conjuntos esquisitos e que, por conseguinte, depois a teoria dos conjuntos teve que ser reformulada para impedir certas propriedades de serem geradoras de conjuntos. Okay? Uma delas era a propriedade de um conjunto pertencer ou ser incluído em si próprio, que era uma coisa esquisita, que era uma propriedade de autorreferência, e que é uma propriedade que levanta paradoxos. Por exemplo, se eu estiver a dizer que eu estou a mentir, o que é que vocês podem concluir? Ou eu sou mentiroso, o que é que vocês podem concluir? Estou a mentir ou não? Bom, se eu estiver a mentir, eu não sou mentiroso. Se eu estiver a se falar a verdade, eu sou mentiroso. Ok? Por conseguinte, vocês não podem concluir por esta frase, eu sou mentiroso, não podem concluir se eu sou ou não sou mentiroso. Okay? E por conseguinte, há aqui um paradoxo que impede formulações e que o filósofo inglês que descobriu isto,
como é que ele se chama? O Bertrand Russell, ok? Tentou ilustrar, digamos, o problema com uma situação muito simples, com um exemplo muito simples, que é o paradoxo do barbeiro, ok? Que diz o seguinte: numa aldeia existe um barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias. E apenas essas pessoas. Ok? Por isso, basicamente, isto seria um conjunto neste caso, um conjunto das pessoas que não se barbeiam a si próprias, ok? E em termos práticos, isto corresponderia a dizer que existe ou não existe esse barbeiro, ok? Eu estou a dizer que existe, mas na realidade ele não pode existir. Porquê? Vamos ver. O que eu estou a dizer é que, ou, aliás, o que eu vou provar é que não existe uma pessoa que seja barbeiro, por isso que o predicado B, unário, e qualquer que seja a pessoa, se essa pessoa não se barbear a si própria, por isso o predicado binário, isto é equivalente a dizer que o tal barbeiro barbeia essa pessoa. Ok? Por isso, o que eu vou dizer é que não existe esse barbeiro. Ok? Ou seja, é falso que o barbeiro barbear qualquer pessoa quer dizer que a pessoa não se barbeia a si própria. Porquê é que isto é falso? Bom, se isto é uma negação, vamos assumir que existe esse barbeiro, ok? E vamos provar que essa existência leva a uma contradição. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, vamos chamar-lhe, por isso, neste caso seria a introdução da negação, enfim, aqui não tem nada de novo. Se existe um barbeiro, vamos chamar o nome, vamos chamar B, pequeno, ok? E vamos analisar esta segunda parte, ou seja, vamos dizer que esta existência deste barbeiro, ou esta letra B, vai conduzir a uma contradição, e por conseguinte, nesta contradição não existe a letra B, por isso não existe o barbeiro, propriamente dito, e por conseguinte podemos concluir que esta contradição, ou esta fórmula, sai da hipótese, porque a fórmula não contém a letra, o nome que nós demos à tal variável. E por conseguinte, esta fórmula será obtida por eliminação deste existencial da demonstração de 2 até 10. Bom, e porquê é que esta forma é inconsistente ou é contraditória? Bom, vamos tirar a parte que nos interessa, que é esta, ok? E agora, nesta forma, se isto é válido para todos, ok? Isto, simplesmente por eliminação desta conjunção, se isto é válido para todos, também há de ser válido para o B, ok? E por conseguinte, eu posso instanciar este universal, esta variável universalmente quantificada pela letra B, pelo nome B. Não há problema nenhum, eu não posso. Se fosse um existencial não podia dizer a mesma, porque seria outro existencial, mas se é válido para todos, tem que ser válido para o B. Bom, e esta forma é obviamente contraditória, ok? Como é que eu vejo que ela é contraditória? Bom, vamos assumir que ela era verdadeira, ok? Se nós assumimos que ela é verdadeira, como isto é uma equivalência, ela seria falsa. E estas duas são contraditórias, ok? Bom, se esta hipótese é contraditória, então podemos fazer. Se esta hipótese é contraditória, então é a negação da hipótese que é verdadeira, ou seja, que existe uma. Aliás, por introdução da negação, obtemos esta forma, já fora desta hipótese. Bom, mas agora olhamos para a equivalência outra vez e dizemos se esta fórmula é verdadeira, então a do lado direito também tem que ser. Outra vez por eliminação da equivalência. Bom, e estas duas são obviamente contraditórias, por conseguinte temos aqui a contradição obtida pela 8 e pela 9. E por conseguinte esta forma mostra, ou esta demonstração mostra que não pode existir o tal barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias. Okay? Isto basicamente tinha a ver com os tais conjuntos que estão incluídos neles próprios. Okay? É mais complicado com conjuntos que estão incluídos neles próprios, mas é mais fácil de explicar isso com barbeiro que barbeia as pessoas, ou as próprias pessoas, ou as pessoas barbeiam-se a si próprias. Okay? E por conseguinte, isto é apenas um exemplo de como é que, a partir da lógica simples, da lógica aliás, e neste caso no sistema de dedução natural, conseguimos provar este resultado, que é um resultado de autorreferência, que levanta imensos problemas na lógica e que, neste caso mais simples, consegue ser facilmente representado e demonstrado. Ok, finalmente,
O sistema de dedução natural, há aqui algumas propriedades que podemos enunciar, nomeadamente o sistema que tenha não só as regras que tínhamos para os booleanos, mas também para as regras de introdução e eliminação dos operadores, dos quantificadores. Por isso, este sistema, eu vou dizer sem mais detalhe, que tudo o que possa ser demonstrado através destas regras de sistema é uma consequência, sem a igualdade, aliás, é uma consequência tautológica das premissas, okay? Já tínhamos visto. Ele é coerente, ou seja, o sistema é tautologicamente coerente no sentido que tudo o que puder ser demonstrado apenas com estes 6 operadores, tudo o que é demonstrado é válido, é uma inferência válida, ok? Tudo o que puder ser demonstrado no sistema é uma inferência válida e é completo, no sentido que tudo o que estiver, tudo o que puder ser, tudo o que for uma consequência lógica ou consequência tautológica, pode ser demonstrado no sistema de dedução natural T. Okay? Bom, a questão da introdução da igualdade transforma as consequências tautológicas em consequências lógicas, ok? A questão ok. O sistema, já agora, o sistema com quantificador é mais poderoso, tem um poder de representação maior que o sistema sem os quantificadores, nomeadamente no caso de haver objetos, ou aliás, domínios com um número infinito de termos, ou infinito de objetos, ok? Pensamos nos naturais, existem infinitos números, a lógica da aritmética, com os números naturais, pode ser representada com os quantificadores, mas não pode ser representada sem os quantificadores, porque nós não podemos falar de todos os números, não podemos representar fórmulas que sejam válidas para todos os números, sem colocar a quantificação. Bom, isso levanta também um problema, ok? Por isso, neste caso, concretamente, para números inteiros, nós podemos representar este conjunto infinito, dizendo que 0 é um inteiro, e que qualquer que seja o número, o sucessor do número também é um inteiro. Okay? Por isso, usamos este predicado sucessor para gerar todos os números inteiros. E, por conseguinte, como temos aqui um quantificador universal, nós podemos, para qualquer um, gerar o seguinte e geramos infinitos números. Okay? Bom, por isso, a aritmética, para ser representada, precisa da quantificação, por isso universal e existencial. E agora a questão que se coloca é, então, e se nós introduzirmos a quantificação, os nossos sistemas continuam a ser coerentes e completos, ou seja, tudo o que nós demonstramos é válido e tudo o que é válido é demonstrável? E a resposta é que não. Okay? No teorema da incompletude de Gödel, que o Gödel apresentou em 1930, mais ou menos por essa altura, deu mais uma machadada naquilo que se achava que era possível demonstrar com a lógica. Okay? E, concretamente, não há problemas em relação à coerência, tudo o que é demonstrado no sistema de dedução natural é coerente, é coerente no sentido que é válido, ou seja, se as premissas forem válidas, se eu fizer uma demonstração, se as premissas forem verdadeiras, se eu fizer uma demonstração com o sistema natural, de dedução natural, a conclusão também é verdadeira, mas há situações em que nós sabemos que certas propriedades são corretas, ou seja, nós sabemos que elas são verdadeiras, mas não se conseguem provar dentro do sistema. Ou seja, nem tudo o que é verdadeiro, ou nem todas as consequências logicamente válidas são demonstráveis no sistema. E o que o Gödel enunciou, enfim, a demonstração é complicada, mas tem um esboço no livro, é que todo o sistema de dedução, ou todo o sistema, digamos, lógico, que tenha as capacidades, digamos, de modelar a aritmética, por isso ter aquela noção de que existe um número, existe os sucessores do número, todo o sistema que tenha o poder da aritmética não é decidível. Ou seja, há sempre propriedades que eu não consigo demonstrar dentro do sistema. Okay? Obviamente, essas propriedades são estranhas, no dia a dia não há problema, nós conseguimos demonstrar, mas o problema, digamos, geral, com absoluta generalidade, não é possível. Ou seja, há verdades
na aritmética que não podem ser demonstradas por um sistema que modela a aritmética como o que eu mostrei ali muito esquematicamente. Okay? E por conseguinte, basicamente é essa a conclusão, por isso o sistema é coerente, logicamente, tudo o que é demonstrável pelo sistema, é uma conclusão lógica, mas já não é verdade no sistema de dedução natural, apenas só a situação em casos muito restritos. Okay? Bom, e ficamos por aqui. Acho que ficamos por aqui hoje, já está na hora. Não sei se tem alguma dúvida em relação a esta aula. Bom, se não têm dúvidas, eu vou só dizer que durante este fim de semana devem sair as notas do segundo ponto, do segundo teste, e dou-vos já os parabéns, estão bem melhores do que as do ano passado, ou de anos anteriores. Okay? Por isso, em geral, as notas são boas. Ok, não havendo mais... O professor disse quando? Quando é que vão sair as notas? Okay? Ok, obrigado. Este fim de semana vocês veem as notas na página, ok? Não há dúvidas? Bom, então, até quarta-feira. Bom fim de semana e até quarta. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.